Existem vários inimigos da família cristã. Eu alistei alguns desses inimigos. Um deles é a desobediência a Deus. Quando Deus forma o primeiro casal e os coloca para tomar de conta do jardim do Éden, Deus lhes dá uma ordem. Eles poderiam comer, tocar de todas as árvores do jardim, mas não poderiam tocar e nem comer do fruto daquela árvore que Deus havia ordenado. Um outro inimigo da família cristã é valorizar os bens deste mundo acima dos bens eternos. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas deste mundo e achamos que as coisas deste mundo têm mais importância, têm mais valor, devem ter maior atenção do que as coisas de Deus. Um terceiro inimigo, a perda da parceria e comunhão um com o outro. Isso também é muito comum de estar acontecendo dentro de uma família. Isso pode ocorrer entre os cônjuges, isso pode ocorrer entre os filhos. Existe também este perigo. E um quarto perigo, irmãos, que também nós já até comentamos nas mensagens anteriores, é o fato de honrar mais os filhos do que a Deus. De nós adorarmos mais aos nossos filhos do que a Deus. De nós colocarmos os nossos filhos em um lugar mais central da nossa vida do que o próprio Deus. Mas de todos estes inimigos que eu alistei aqui, há um que é o mais terrível de todos. É um que tem um poder de devastação muito maior do que todos estes que eu acabei de mencionar aqui. E este inimigo nós encontramos nos 10 mandamentos. Nós estamos pregando sobre os 10 mandamentos, nós estamos desenvolvendo mensagens sobre o tema A Ética dos 10 Mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre o pior dos inimigos da família cristã, que é o adultério. Então convido você a abrir a palavra do Senhor para Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 14. Êxodo 20, de 1 a 14. Os irmãos podem permanecer sentados e nós faremos uma leitura alternada deste texto, sendo que o verso 14 todos juntos leremos. Êxodo 20, de 1 a 14 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou.
Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Amém? Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e nós nos consideramos, ó Deus, incapazes de chegar diante da Tua palavra e expor a Tua palavra, porque nós somos dependentes do Senhor, nós não somos autossuficientes. E é por isso que, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa limitação, rogamos a Ti, ó Deus, que nos ilumine neste momento. Rogamos que o Senhor nos revista de graça, de poder do alto, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos ajudando neste momento a enxergar as verdades da Tua palavra, a compreender, Senhor, aquilo que Tu queres nos ensinar nesta noite, e que esses ensinamentos, ó Deus, venham edificar a Tua igreja, e assim ela possa estar glorificando ao Senhor em todo o tempo. Nós pedimos em especial, ó Deus, pelas famílias, pelos casais, mas já visto que esta mensagem, ó Deus, estará direcionada a eles, mas também é uma forma de edificar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que possam também estar preparados para um dia estarem contraindo matrimônio e cuidarem dos seus lares, das suas famílias, dos seus casamentos, se assim o Senhor permitir. Ó Deus, nos ajuda na exposição das Tuas palavras. Joga a luz em nossas mentes, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de começar essa exposição dando uma definição do que seria o adultério. Já visto que esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu creio que não há maior dúvida ou menor dúvida do que o fato de que a nossa cultura é uma cultura que glamoriza, defende e até mesmo promove o adultério. Se você for, por exemplo, observar algumas revistas femininas, praticamente todas elas recomendam como atividade divertida e sadia para as suas leitoras a prática do adultério. Elas dizem que um caso amoroso pode ser um recarregador sexual, uma fuga de um relacionamento gasto, uma maneira de ter acesso a algo melhor. E é bem verdade, meus irmãos, que quando nós ouvimos a palavra adultério, nós temos que admitir que a palavra ela não soa bem. Ninguém gosta de ouvir essa palavra. É uma palavra que dói, é uma palavra que machuca, é uma palavra muito pesada, mas o sentido desta palavra, meus irmãos, é pior. Adultério, separei aqui algumas definições, é a quebra do vínculo com uma pessoa com que se casou, é a quebra de um voto de dedicação e fidelidade. O adultério também é o ato sexual voluntário entre uma pessoa casada e outra pessoa que não o cônjuge legal. E uma terceira definição, esta de Eugênio Merleau, define o adultério assim: adultério é a mistura do verdadeiro e do falso, do santo e do profano, do puro e do corrupto. É a ultrapassagem da linha que circunscreve a relação de confiança entre parceiros que fizeram a promessa mútua de compromisso leal. É a ruptura do concerto do tipo mais sério. Olhando novamente para filmes, novelas e artistas televisivos,
nós notamos que todos eles são expostos como gente que se relaciona muito fácil fora do casamento. E essas pessoas, esses filmes, artistas, filmes, novelas, quando nós olhamos tudo isso, muitos deles são vistos como vítimas do amor e da necessidade de desejos emocionais. Eles sempre são colocados nesse sentido, para que as pessoas que estão vendo sintam pena. Olha o coitadinho, olha a coitadinha, olha como ele está sofrendo, olha a situação dela. Sempre é essa imagem que tem sido passada. Uma série de TV americana, ela tinha a seguinte foto, uma série que estreou em 1997. Um homem e mulher casados, de frente um para o outro, enquanto ela disfarçadamente dá as mãos a outro cara às suas costas. O outro cara tem uma legenda embaixo que diz: ele a ama. Enquanto embaixo do casal, uma legenda lembra: mas ela é casada com ele. Vemos um coração desenhado em volta do ilícito toque de mãos, enquanto a legenda na parte mais baixa da cena diz: e isso é apenas parte do divertimento que você vai encontrar em Riverdale. Todas essas definições, todos esses exemplos, toda essa realidade que nós percebemos e que tem sido colocada como algo que faz parte da cultura, como algo que é normal, tudo isso, quando nós vamos para a Palavra de Deus e confrontamos tudo isso com a Palavra de Deus, Deus especificamente aqui nos 10 mandamentos revela que este não é o ideal bíblico para um casal casado. Não é isso que Deus ele espera de nenhum casal cristão. Não é isso que Deus quer que aconteça com a família cristã. Ora, aos que desejam casar e aos que são casados, nós queremos uma pessoa fiel. Nós queremos a manutenção da fidelidade conjugal. Nós queremos que o casamento, que o relacionamento, ele perdure. E é justo que cada um de nós deseje que seja assim. Nós desejamos nos unir com alguém que nos ame. Nós desejamos nos unir com alguém que se dedique a nós, com alguém que nos respeite, com alguém que se sacrifique por nós. Nós não queremos nos unir com alguém que jamais seja infiel. Então, irmãos, o que nós fazemos no dia em que dizemos sim? Naquele dia nós estamos assumindo o propósito de ser fiel e se dedicar à pessoa com que se casará ou seu cônjuge. Agora, esta proibição, não adulterarás ou não cometerás adultério, para muitas pessoas, ela acaba sendo difícil de obedecer dentre os 10 mandamentos. Com certeza existem até muitas piadas maldosas sobre esse mandamento. Algumas pessoas esperariam que muita coisa tivesse aqui, mas que não houvesse esse mandamento. E aí fazem muitas piadas sobre eles. Mas fato é que é difícil obedecer esse dentre todos os 9 mandamentos. E as razões são basicamente duas. Primeiro, o enorme poder do desejo sexual. Essa é a primeira razão que torna a obediência deste mandamento muito difícil. E é difícil, irmãos, porque nem é fácil as pessoas estarem mantendo pela totalidade do seu casamento esse desejo sexual, principalmente quando surge uma pessoa que é atraente no nível romântico, no nível
de aparência, quando há uma expectativa criada, e aí então esse enorme poder ele vai aumentando, ele vai sendo alimentado, e isso se torna difícil para muitas pessoas de manter, de controlar. Mas há também uma outra razão, que é o desejo humano de amar e ser amado. Para muitos não há sentimento mais forte do que o amor. E o amor, nós sabemos muito bem que não é simplesmente dizer palavras bonitas, fazer declarações, embora tudo isso seja importante, mas o amor são atos legítimos, são atos verdadeiros, são atitudes que comprovam aquilo que você diz. É sacrifício, é doação, é entrega, é comprometimento, é companheirismo, é cumplicidade. E existem muitos casais que não têm nada disso, que sofrem com essa carência de amar e ser amado. E quando alguém casa e ambos não se amam, é claro que vai ser difícil a manutenção desse casamento, desse amor. É mais agravante ainda quando o casamento ocorre, mas nunca de fato existiu amor. Mas, irmãos, apesar da cultura do adultério e das dificuldades que existem, este mandamento ele não pode ser quebrado. Deus é muito claro em afirmar: não adulterarás, não cometerás adultério. O adultério ele viola o compromisso assumido no casamento em ser fiel ao seu cônjuge. Deus ele estabeleceu, irmãos, para isso que a atividade sexual entre um homem e uma mulher deve ser somente dentro do relacionamento conjugal. O sexo só pode ocorrer como ato autorizado por Deus quando duas pessoas casam e se conhecem. Não é o ato sexual que vai dar autoridade para o casamento, e não é o ato sexual que é um casamento. O ato sexual antes do casamento é pecado, é fornicação. Por isso que muitas vezes a gente acaba reparando um erro com outro erro. Quando alguém comete pecado sexual antes do casamento, que ele diz: não, tem que casar. Não é assim? E nós estamos reparando um erro com outro erro. O sexo antes do casamento não autoriza o casamento. É o contrário, é o casamento que autoriza a prática sexual, que vai unir os dois. Quando nós temos essa compreensão mútua, isso significa que a união sexual é parte de uma instituição divina e sagrada. Ela está fazendo parte do casamento, da instituição do casamento. Agora, se não existe essa compreensão, as pessoas elas se afastam espiritualmente uma das outras e acabam se afastando de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 7 que devem se privar, salvo mútuo consentimento, por um tempo determinado. Porque se isso se estender, é mais fácil que ocorra de cada um cair em tentação e muito provavelmente pecar. Sexo antes do casamento ou com outra pessoa depois do casamento está quebrando o mandamento, está em direta desobediência à vontade de Deus. Mesmo se o cônjuge concordar com um encontro adúltero, na pior das hipóteses, isso, meus irmãos, não o torna aceitável aos olhos de Deus. Deus não tapa o sol com a peneira. Deus não cobre um erro com outro erro. Deus ele é santo. Deus é justo. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Isso não é justificativa para cometer este pecado.
Pois bem, irmãos, o que foi que Jesus disse sobre o adultério? Já que nós demos essa definição, nós já falamos um pouco sobre as razões que é difícil alguém obedecer a esse mandamento, mas nós precisamos também relacionar este mandamento com o que o Senhor Jesus Cristo disse no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo, as suas palavras, eu já disse isso aqui, elas trouxeram antigas verdades com nova profundidade a partir de uma nova autoridade. Observe comigo o que Jesus disse sobre o adultério em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, versos 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28 diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Leia comigo de novo o verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tem aquela frase que alguns dizem assim: olhar não é pecado, mas a partir do momento em que se deseja, passa a ser pecado. E nós não sabemos o que existe no coração do homem. Deus sabe o que há no coração de cada pessoa. Mas o fato é que Jesus aqui, meus irmãos, de maneira surpreendente, ele comenta a declaração lá dos 10 mandamentos, mas ele aprofunda o assunto a partir da sua autoridade. E ele tinha essa autoridade porque ele recebeu essa autoridade. Tanto é que ele diz isso em Mateus capítulo 28, lá na grande comissão: toda a autoridade me foi dada. Ele tinha essa autoridade porque ele é o verbo de Deus, ele é o intérprete da palavra, ele é a palavra encarnada. E veio nos trazer essa revelação última e completa e final de Deus, como o autor de Hebreus no capítulo 1 fala. Então ele tem essa autoridade. Por isso é que ele diz no verso 28, eu, porém, vos digo. Por que Jesus ele faz isso aqui, irmãos? Ele traz essa verdade com uma nova profundidade, uma nova autoridade, porque para as pessoas da sua época, para aqueles que viviam debaixo da lei, o pecado era apenas fazer. Lembram quando a mulher pega em flagrante adultério, ela é levada até Jesus? Então, para eles, o que bastava? Apenas ter acontecido o ato. Então, com duas testemunhas que viram o ato, deveriam estar ali, tanto a mulher quanto o homem. Ali eles já estavam errados, porque só estava a mulher. Todos dois deveriam pagar pelo crime, digamos assim, que eles haviam cometido. Por quê? Porque para a lei o pecado era fazer. O pecado se concentrava no ato. Mas para Jesus, nós notamos aqui que o pecado é desejar. Para a lei o pecado era, como eu disse, um ato, mas para Jesus é o desejo. Então o simples desejo, quando alimentado no coração, quando tomando conta do coração, isso já representa pecado. E o que foi que Jesus fez? Ele ensinou que o pecado, neste caso aqui o adultério, não é algo externo à pessoa, mas é uma realidade interior. Jesus aqui em nenhum momento, irmãos, ele está negando o que Deus mandou.
Ele não está negando aqui que vocês não devem mais, vocês devem desobedecer a ordem de Deus. Não é isso. Mas ele está ampliando o que Deus mandou. Porque mais lá na frente ele vai dizer que o problema de todo homem está no coração. É o coração do homem que é mau, é corrupto, é enganoso. É no coração do homem que começam a ser alimentados os desejos. E é do coração do homem que vem tudo aquilo que não agrada a Deus. Assassinato, adultérios, fornicação, homicídios. Alguém, meus irmãos, pode evitar o adultério com medo das consequências, mas não por amor por quem casou. E quando isso acontece, não houve mérito, não houve amor a Deus, houve sim medo do que aquilo poderia causar. A verdadeira conduta, irmãos, que Deus ele espera de nós, ela brota de dentro da pessoa, ela brota dos seus valores, ela não brota quando eu olho para a vida dos outros e fico observando a vida dos outros, mas é quando eu cuido do meu coração, da minha vida com Deus, do meu andar com Deus, de como eu estou caminhando na presença de Deus. Jesus Cristo nos trouxe esse ensinamento e Ele fez isso com base na sua autoridade. Ele tem essa autoridade, gente. Ele é o intérprete da palavra de Deus. Pensando neste mandamento, não adulterarás. Este mandamento, irmãos, ele é indispensável. Não se pode fazer piadas sobre esse mandamento. Não se pode pensar que Deus ele está sendo injusto ao acrescentá-lo naquela lista. Não se pode pensar que a vida seria melhor se não houvesse este bendito mandamento aqui dentro dos 10 mandamentos. Não pensemos assim. Não pensemos porque este mandamento, assim como os outros 9, é indispensável. E ele é indispensável porque ele representa uma grande ameaça. Uma grande ameaça à pedra fundamental da sociedade, que é a família. O mandamento em questão, irmãos, ele estabelece uma regra específica. E essa regra é muito clara: honrar a instituição do casamento. A palavra adultério, ela deriva do termo adulterar, que significa contaminar ou tornar impuro. Sendo assim, um homem ou uma mulher que praticam o adultério tornam-se espiritualmente impuros quando violam as promessas feitas no casamento. Em Levíticos 18, 20 diz assim: não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. As consequências, irmãos, quando este mandamento, não cometerás adultério, é quebrado, elas são terríveis. Eu coloquei aqui 3 situações. Primeiro, se um homem ou uma mulher tem um filho enquanto mantém um relacionamento adúltero, se isso acontece, pense comigo, com quem a criança tem a obrigação de honrar? O 5º mandamento diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Mas a quem essa criança vai honrar? Uma outra situação. O adultério é uma forma de roubo.
é uma forma de roubo. O adúltero externo que invade um casamento, ele vai roubar a afeição de um cônjuge pelo outro. Já pensou nisso? Uma terceira situação. O adultério solapa a confiança mútua entre marido e mulher e ameaça a manutenção conjugal. Estes são apenas alguns efeitos que o adultério ele pode causar dentro do relacionamento conjugal, dentro de uma família. Agora, irmãos, de acordo com uma pesquisa feita por uma autora americana, ela escreveu o livro Triângulos Amorosos, ela disse o seguinte: entre aqueles que destroem seu casamento para casar com outra pessoa, 80% se arrependem depois. Entre os que se casam com o ou a amante, ou seja, cerca de 10%, 80% acabam se divorciando novamente. Entre os 25% a 30% que permanecem casados, só a metade se diz feliz. Ter um caso extraconjugal é um convite a um terrível destino de dor e tragédia. É o que acontece. Nunca há plena satisfação, plena felicidade, contentamento quando se abandona o lar, quando se destrói o lar e vai em busca de um outro parceiro, de uma outra parceira. Meus irmãos, não cometer adultério é um mandamento indispensável. Ele preserva o casamento, ele protege a família. Sem a família é impossível haver estabilidade social. Sem a família é impossível os valores da sociedade serem passados geração após geração. Sem a família, o homem não é capaz de se tornar mais responsável e maduro. O que Deus disse para Adão? Que ele deveria trabalhar para manter sua esposa, manter a sua família, manter o seu lar. E se não for dentro disso que Deus criou, o homem não vai ter condições de ter essas responsabilidades, de alcançar essa maturidade. Sem a família não há como preencher a maioria das necessidades materiais e emocionais da mulher. Sem a família, uma criança não poderá desfrutar de uma infância segura e estável. Sem contar ainda, meus irmãos, que o adultério ele destrói a comunhão com Deus. O Salmo 32 está lá para nós lermos e vermos como estava a vida de Davi depois que ele cometeu o adultério. E ainda, o adultério, quando praticado, ele dá motivo para que o nome de Deus seja blasfemado. Segundo Samuel capítulo 12, a gente vê a repreensão de Davi por meio do profeta Natã. É um mandamento indispensável. Quando nós pensamos nesse mandamento, irmãos, quais são as expectativas de Deus a nosso respeito? As expectativas de Deus para nós, que somos seus filhos, elas são muitas. A gente pode dizer que, dentre as muitas, é uma vida pura e procurar se santificar, ser santo em todas as coisas. Mas nós sabemos que é mais fácil dizer do que fazer. É muito simples isso. Mas não temos dúvida que as paixões mais difíceis de dominar são as de natureza sexual.
É mais fácil controlar a vingança contra alguém que nos ofendeu do que controlar o desejo por alguém com quem se mantém em frequente contato social. É por isso, irmãos, que muitos tentam justificar e racionalizar relacionamentos extraconjugais. Muitos dizem que o mesmo é permissível por uma causa mais nobre. E algumas pessoas dizem o seguinte, tentando justificar e racionalizar o adultério: amo minha mulher e também meus filhos, e não quero um divórcio. Por isso, é melhor que eu tenha um caso amoroso e preserve minha família. Crassa contradição, né? De forma alguma a família está sendo preservada, ela está sendo destruída. Outra justificativa: meu marido não está me satisfazendo sexualmente, de modo que tudo bem se procuro satisfação fora de casa, em vez de me divorciar dele. Pecado em cima de pecado. Outra justificativa: acho que meu marido foi infiel, portanto não há nada de errado que eu também tenha um caso. Se ele faz, eu também tenho o direito de fazer. Vou pagar na mesma moeda. Eu pensei que estava apaixonado quando me casei, mas isto sim é que é amor. E ainda aquela que é a mais clássica, né? Ele ou ela realmente me compreende. Todas essas justificativas, irmãos, são apenas tentativas para transformar um ato imoral, condenável, em um comportamento aceitável. A expectativa de Deus para nós em relação ao adultério é simplesmente dizer não. Essa é a expectativa de Deus para nós. Dizer não. É isso que Deus espera de cada um de nós. Diga não a esse pecado. É uma proibição clara: não cometerás adultério. Não adulterarás. Então, diga não para isso. Fuja, se afaste. Não fique perto daquilo que pode te trazer problemas, complicações. Nós não temos dúvidas, irmãos, que o adultério é uma ameaça real ao casamento e à família. E a razão mais óbvia para aceitar esta verdade é porque o sexo com alguém, além do cônjuge, pode facilmente levar um ou ambos os cônjuges a abandonar o casamento e a destruição ou enfraquecimento de uma família. Se o adultério não destrói a família, quase sempre ele causa terríveis danos ao casamento. Sentimento de traição e de falta de confiança, uma vida fraudulenta, pensando sobre a outra pessoa e sobre como enganar seu cônjuge. Essa vida fraudulenta acarreta em deterioração do casamento, mesmo que o traído não tenha conhecimento sobre o fato. São danos, irmãos, que causam no casamento. E cabe a nós atentarmos para os ricos conselhos da palavra de Deus, a fim de evitar que este mal ele nos acometa. E eu gostaria de fazer as aplicações em cima deste mandamento, olhando para o exemplo que foi registrado nas Escrituras da vida de Davi. Um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que se colocava diante do Senhor, tinha vontade de fazer a vontade do Senhor, ele tinha esse desejo, mas ele caiu nesse pecado.
Mas a Bíblia é um livro que ela fala tanto das virtudes quanto dos erros dos seus personagens. E nós aprendemos não só com as suas virtudes, mas também aprendemos com os seus erros. E olhando para o erro da vida deste homem, chamado segundo o coração de Deus, é que eu quero fazer algumas aplicações para nossas vidas, a fim de nos vermos protegidos contra este mal. 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 15. 2 Samuel 11, de 1 a 15. Disse de 1 a 15, mas na verdade é de 1 a 5, irmãos. Diz assim, 2 Samuel 11, de 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que conselhos, irmãos, a gente pode aplicar para a nossa vida a partir desse exemplo negativo de Davi? Primeiro, irmãos, são conselhos bem práticos, bem diretos. Cuidado com os momentos de sucesso. Cuidado com os momentos de sucesso. Qual era a situação de Davi aqui nesse momento? Davi, ele era um rei, ele era bem sucedido, ele havia conquistado os seus inimigos, o reino estava praticamente estável, em paz, havia alguns focos de resistência, mas nada que abalasse o reino de modo geral. Ele estava com tudo muito bem, obrigado. Ele tinha esse sucesso. Ele estava desfrutando desse momento de sucesso. E às vezes nós podemos, nesses momentos de sucesso, nos esquecer daquilo que é essencial, daquilo que é prioridade na nossa vida, até mesmo do próprio Deus. Está tudo bem, está tudo em paz, tudo tranquilo. Vão lá, resolvam isso aí para mim, eu não preciso ir, não é? Cuidado com os momentos de sucesso. Outro conselho, irmãos: não pratique desobediências comuns. Davi, ele desobedeceu a ordem de Deus. Qual é a ordem que Deus havia dado aos reis? Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 a 17. Deuteronômio 17, versos 14 a 17. A partir do 16, que diz: porém, este, falando sobre o rei que vai governar sobre o povo, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará o quê? Mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito
para si prata ou ouro. Qual foi o outro homem que cometeu essa desobediência comum e também caiu no final da sua vida, e que era rei? Salomão. Cuidado com as desobediências comuns. Elas estão claras ali. Não tem exceção. Estão muito diretas ali. Cabe a nós obedecer. Terceiro, não esteja onde você não deve estar. E aqui é o cuidado que nós temos que ter com a liberdade excessiva. Cuidado com a indiscrição, nossos olhares, nossos ouvidos, a nossa ociosidade. O que Davi estava fazendo aqui no versículo 2? Ao invés de ele estar lá na guerra, lutando com seus homens, o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo, ele se levantou, ele começou a passear ali no terraço, não estava fazendo nada, vivendo um momento ocioso, e aí o seu olhar, pá, foi direto na mulher. Ele deveria estar cumprindo os seus deveres, entretanto, não estava. Não esteja onde você não deve estar. Quarto, jamais se esqueça do que Deus te ensinou. Meus irmãos, Deus trata o adultério com seriedade. A gente culpa só Davi, não é? Mas ela também teve culpa. O que uma mulher casada tem que ir se encontrar com o rei e ficarem sós ali? Ela não poderia dizer: não, meu marido está na guerra, quando ele voltar nós vamos. Ou evitar aquele encontro, poderia ter feito algo, mas ela não fez. E ela acabou indo a esse encontro com Davi. Não se esqueça daquilo que Deus te ensinou. Evita esses momentos. Te afasta desses momentos perigosos. Esses conselhos, irmãos, são muito práticos, mas eles são eficientes. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela nos instrui nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, ela nos alerta, ela nos protege. Está tudo aqui de forma muito clara. Não há desculpas. O que nós devemos é nos debruçar na palavra de Deus e pedir graça a Deus, ao seu Espírito, para a gente praticar isso aqui. Lembrar desses conselhos, viver isso no nosso dia a dia. Nenhum de nós é forte o suficiente para resistir a esse pecado. E nenhum de nós é fraco o suficiente para, eu vou. Não. Entre esses dois extremos existe a palavra de Deus, existe a instrução de Deus, existe o poder de Deus revelado na sua palavra. E é isso que nos sustenta, que nos livra, que nos guarda, que nos instrui, que nos alerta, que nos aconselha. E é nisso que nós devemos nos apegar dia após dia. Certo pregador batista, ele tinha um grande sonho. E o sonho desse homem era dirigir uma instituição de ensino bíblico. E ele batalhou, e até que ele conseguiu alcançar o seu sonho. Ele se tornou diretor de uma grande escola bíblica nos Estados Unidos.
E durante a realização daquele sonho, a sua esposa ela acabou adoecendo de Alzheimer. A gente sabe que essa doença ela vai se deteriorando cada vez mais. Então a doença ela chegou a um ponto em que ele não estava mais conseguindo conciliar o trabalho e o cuidado com a sua esposa. E essa doença ela nos faz esquecer completamente as pessoas, não é? Recentemente o pastor Bento estava aqui entre nós e os irmãos puderam ver na situação do pastor. Ele mal se lembra da sua esposa. E aí então aquele homem, ele chegou a uma decisão. Ele pediu exoneração do seu cargo. E alguns colegas chegaram com ele e disseram: o que você está fazendo? Você está ficando louco? Não era isso que você tanto queria? A sua mulher nem sabe quem você era, nem te conhece mais. E você está abrindo mão do seu sonho. Aí o homem respondeu: ela talvez não me conheça mais, mas eu sei quem ela é. Ela é a mulher a quem fiz uma promessa, até que a morte nos separe. Irmãos, eu volto a dizer que o sexo não só une homem e mulher em um relacionamento espiritual, quando autorizado pelo casamento, mas ele nos aproxima de Deus. É por isso que a santidade do casamento, quando ela é violada, não é só o marido e a mulher que se afastam um do outro e dos membros da família. Acontece um afastamento principalmente de Deus. E não é por acaso, irmãos, que em toda a Bíblia, você pode pesquisar em toda a Bíblia, as ideias de adultério entre pessoas, elas sempre são seguidas do afastamento dessas pessoas de Deus. Foi assim com Davi. Enquanto ele não confessou o seu pecado, ele sofria. Ele padecia doença física, doença espiritual. Ele relata isso no Salmo 32, no Salmo 51, o seu sofrimento. E foi esse pecado, o pecado de adultério, que veio a simbolizar a infidelidade entre Deus e o povo de Israel. Em Jeremias 5,7 está escrito: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, eles adulteraram, e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos. E ainda o autor de Hebreus diz no capítulo 13, verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meus irmãos, essa mensagem não é uma mensagem fácil de ser pregada, de ser digerida, de ser entendida. É uma mensagem um tanto quanto dura, até sofrida para muitos de nós. Mas eu quero dizer para você que há esperança para o adulto. Apesar de toda a proibição de Deus, de todas as consequências de alguém que desobedece esse mandamento, apesar de tudo que ele pode proporcionar na vida de alguém, e de como nós podemos nos precaver contra este pecado, há esperança para o adulto. E a esperança, ela está em Cristo Jesus. Quando aquela mulher foi levada até a presença de Jesus,
pega em flagrante adultério, foi o que Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A esperança para o adulto. Essa esperança está no perdão que Jesus Cristo oferece para o adulto. Mas para você receber esse perdão, é preciso quebrantamento, é preciso arrependimento, é preciso confessar o seu pecado, é preciso pedir perdão a Deus. Porque apenas fazendo isto, e tão somente isto, é que você pode receber a lavagem do seu coração pelo sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, inclusive o pecado do adultério. Há esperança. A esperança é Cristo. Mas é preciso que haja o arrependimento. O arrependimento é a única solução se você deseja ter esperança. Mas eu diria para você nessa noite: preserve o seu casamento, preserve a sua família, restaure o seu relacionamento conjugal. Se está havendo algum problema, alguma dificuldade, algo está acontecendo, você tem sentido isso, tome providência. Não espere a casa desmoronar. Não espere a coisa sair do seu controle. Não ignore isso. Olhe para você, para a sua vida, como você tem andado na presença de Deus, o que você tem feito pela sua esposa, pela sua família. Olhe o exemplo de Davi, está aqui nas Escrituras. Manter nossa fidelidade mútua e a fidelidade a Deus, irmãos. É isso que nos separa de uma cultura antibíblica, que tem tão somente um único objetivo, que é destruir a família. Esse é o objetivo dessa cultura maligna, diabólica, que é destruir a família. Por isso, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pela sua igreja. Faça isso. Não se entregue, não deixe o orgulho falar mais forte. Não se acha como se fosse forte o suficiente para resistir a tudo isso. Não. Caia aos pés da cruz, caia aos pés de Cristo. Peça graça a Ele, suplique o seu perdão, a sua misericórdia. E Deus Ele vai te investir de graça, de poder, de forças. E você vai ser capaz de resistir e continuar andando com a sua família, com o seu cônjuge, servindo na igreja. Isso é o ideal de Deus para nós, irmãos. É que a família ela seja preservada, que ela seja mantida. Que cabe a nós lutarmos no nosso casamento, pela nossa família e também pela nossa igreja. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós não somos dignos de estarmos diante dela, pregarmos a tua palavra, Senhor, porque há assuntos difíceis, assuntos que nós, somente pela tua graça e misericórdia, e na autoridade do Senhor Jesus, é que nós falamos sobre determinados assuntos hoje.
mas nós tomamos como exemplo os teus servos no passado, os profetas, homens corajosos, homens que aceitaram o desafio, homens que colocaram a vida ao teu dispor para anunciar o teu Evangelho. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite, mais uma vez foi pregada, e rogamos, ó Deus, Senhor, que ela nos revista de poder, de graça, de sabedoria, que ela nos dê, ó Deus, tudo quanto necessitamos para resistir aos dias maus, para resistir às investidas de Satanás, do mundo, da carne, para permanecermos firmes, Senhor, e preservarmos a nossa família, o nosso casamento, a tua igreja, Senhor. Ó Deus, sê conosco, estende tua mão em nossa direção, Pai. Nos ajuda para que nós possamos, ó Deus, estar olhando sempre para Cristo, o exemplo perfeito, de homem perfeito, que foi capaz de resistir, de vencer as tentações e que está intercedendo por cada um de nós. Que nós venhamos a clamar a Ele sempre, por nossas vidas, por nossos cônjuges, por nossas famílias, pela tua igreja, Senhor. Que assim, ó Deus, nós permaneçamos de pé para o louvor e a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada família aqui, cada casal. Se há alguém, Senhor, com dificuldade, com problemas, que o Senhor tenha misericórdia. E que haja, ó Deus, quebrantamento, arrependimento. A busca, Senhor, de Deus nas suas vidas. O recorrer à tua palavra, a prática dos teus ensinamentos, ó Deus. Para que a família seja preservada, o casamento não venha ruir, as famílias sejam fortes e também a tua igreja, Senhor. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoe as nossas vidas. Tudo isso rogamos humildemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.